Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também se no final você gostar, não esquece de deixar o like. Eu vou puxar a vinheta e vamos trazer nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Lauren Cavanaugh nasceu em 1993 em Dallas, no Texas, e ela morava com sua mãe Bárbara e seus outros 5 irmãos mais velhos. Desde que a Lauren nasceu, ela não teve uma vida muito fácil, porque em casa a mãe dela tomava conta de todos os filhos sozinha, porque ela não tinha um companheiro, inclusive os filhos eram filhos de pais diferentes, era o total aí de 4 pais diferentes para os 6 filhos, então eles encontravam certas dificuldades e pouco tempo depois que a Lauren nasceu, a mãe dela, Bárbara, resolveu que iria dar ela para adoção. Então, quando ela tinha 1 aninho de idade, ela foi entregue para um casal chamado Bill e Sabrina, que se interessou muito em adotar ela e logo levaram ela com eles, e deram entrada aí em todo o processo de adoção. Porém, isso não durou muito tempo, porque apenas 8 meses depois, a mãe da Lauren, a Bárbara, disse que se arrependeu de ter dado a filha para adoção e entrou com um processo, para ter a guarda da menina de volta. Ela acabou conseguindo essa guarda de volta e então a Lauren, com apenas 1 aninho e 8 meses, não tinha nem 2 aninhos ainda, voltou a morar com a mãe, mas dessa vez, além da mãe e dos irmãos, ela também passou a dividir a casa com seu novo padrasto, que se chamava Kenny. Desde que a Lauren voltou para casa, a vida dela voltou a ser aquela vida turbulenta, mas agora ainda estava pior, porque desde que ela voltou, ela começou a ter um tratamento diferente pela mãe e pelo padrasto do que o tratamento que as outras crianças recebiam. Eles eram mais agressivos com a Lauren, mesmo ela sendo tão pequenininha, eles costumavam agredir ela, castigar ela por coisas que ela nem tinha feito e realmente eles descontavam as frustrações deles com qualquer coisa na Lauren. Quando as outras crianças faziam alguma coisa, eles acabavam descontando nela, sendo que ela nem tinha feito nada, e também eles começaram a deixar ela longos períodos sem comida. Então, nesse momento, ela já começou aí a emagrecer e a ficar uma criança um pouco desnutrida. Quando ela estava com 3 anos de idade, as coisas pioraram ainda mais, porque um dia a mãe dela teve mais um surto de raiva dela e disse que ela estava gritando sem parar, que estava ali infernizando ela. Então pegou a menina e trancou ela dentro de um armário. A Lauren ficou lá dentro por horas, o dia inteiro, e ela sempre ficava pedindo para a mãe deixar ela sair, mas a Bárbara fingia simplesmente que não estava ouvindo ela e não deixou ela sair. O dia inteiro se passou e então, no fim do dia, o Kenny chegou em casa, o padrasto dela, e aí finalmente ele e a Bárbara deixaram a menina sair do armário, porém o que aconteceu a seguir foi ainda pior, porque nesse momento a Lauren, com apenas 3 anos de idade, sofreu seu primeiro estupro. O crime aconteceu por horas e então, quando finalmente chegou ao fim, ela foi novamente obrigada a voltar para o armário escuro que tinha apenas cerca de 3 metros quadrados e ficou lá trancada a noite inteira. Depois desse dia, Lauren praticamente nunca mais saiu daquele armário. Ela era mantida lá dentro para tudo, nem para fazer suas necessidades ela saía, ela tinha que fazer lá e conviver com as necessidades dela durante todo o tempo. Inclusive, como o espaço era muito pequeno, ela era obrigada também a dormir em cima da própria urina. Ela também era agredida severamente todos os dias e recebia inclusive queimaduras de cigarro, tanto por parte da mãe quanto por parte do padrasto. Os abusos também eram ali praticamente todos os dias e sempre que ia acontecer, eles ligavam música country muito alto para que nem as crianças e nem os vizinhos escutassem os gritos de socorro e de desespero da Lauren. Ela quase nunca recebia comida também, ela ficava vários dias sem comer e às vezes os irmãos dela tentavam ajudar passando comida para ela escondido dos pais, mas uma vez eles foram pegos e apanharam bastante, então era bem complicado para eles ajudarem ela também, porque a Bárbara estava sempre em cima, sempre vigiando para que ninguém ajudasse ela de nenhuma forma, e inclusive batia nas crianças e ameaçava elas caso elas ajudassem a Lauren.
Com essa questão de ela quase nunca comer, o estômago dela foi ficando muito fragilizado, ele foi diminuindo e também passou a não ter mais a capacidade de digerir a pouca comida que ela às vezes recebia. Então, quando ela comia alguma coisa, a barriga dela ficava muito inchada por causa dessa questão do estômago. A tortura com relação à comida era tanta que teve vezes até que a Bárbara deixou a Lauren mastigar a comida, mas não permitiu ela engolir e obrigou ela a cuspir a comida, só para torturar mais a menina que já estava faminta. Seus irmãos às vezes perguntavam também para a mãe o porquê de a Lauren não poder mais sair do armário, porque que ela sempre ficava lá. E a Bárbara dizia que era porque ela tinha sido uma menina muito má e estava passando por um castigo para aprender a se comportar. As outras crianças também não viviam nada bem na casa, eles eram agredidos também frequentemente, não no mesmo tipo ali da Lauren, mas eles também eram bastante agredidos, sofriam ameaças para não contar para ninguém da situação da Lauren e não frequentavam a escola. Eles viviam ali na casa completamente suja e bagunçada, porque nem mesmo isso a Lauren e o Kenny faziam, eles deixavam a casa uma zona e deixavam as crianças se virar ali do jeito que elas conseguissem. As crianças que, como eu disse, a mais velha tinha apenas 10 anos de idade. A Lauren saía do armário apenas pouquíssimas vezes ao mês, que era quando a Bárbara tirava ela para ela tomar banho. Ela dava banho na menina, mas sempre com muitas ameaças, muitos xingamentos, muita violência e sempre ameaçava a menina que se ela tentasse fazer ou falar qualquer coisa, ela iria afogar ela na banheira. Com o passar do tempo e o passar dos anos, as coisas foram ficando ainda mais críticas, porque a Bárbara e o Kenny, além de abusar da menina, também começaram a chamar pessoas de fora da casa para fazer também essa atrocidade junto com eles. Eles convidavam ali homens que eles conheciam, né, vizinhos, amigos, para poder participar das sessões com eles, e foi nesse momento que eles começaram a se descuidar, porque a Bárbara, ela conhecia homens na internet, ela começava ali a conversar, né, um relacionamento, digamos assim, e convidava eles para casa dela para poder ter relação sexual com ela e abusar da própria filha. O Kenny, ele fazia isso também, mas era com os vizinhos e com os amigos mais próximos. E então ele se descuidou porque um dia ele estava conversando com um vizinho sobre essas preferências aí de relações sexuais dele, e o vizinho achou um tanto estranho as coisas que ele estava falando e foi dando corda para ver até onde chegaria essa história. Então, depois que ele já tinha ali conquistado uma certa confiança do Kenny, o Kenny fez com ele assim como fez com tantos outros homens antes e o convidou para ir até a casa para poder conhecer a Lauren e abusar dela. O homem então foi até a casa porque ele não acreditava naquilo e queria ver com os próprios olhos, e chegando lá ele realmente viu a menina naquela situação deplorável. Ela a essa altura já estava com 8 anos de idade, então já faziam 6 anos que ela vinha vivendo naquela situação. Ela estava completamente desnutrida, toda suja, tinha ali as próprias fezes dela, estava suja das próprias fezes. Então ele viu toda aquela situação, foi embora e imediatamente acionou a polícia. Em 2001, então, após 6 anos de tortura, a Lauren foi finalmente resgatada. A polícia invadiu a casa e encontrou ela no armário naquelas condições, né? Toda suja, completamente desnutrida. Ela com 8 anos pesava apenas 25 quilos. Então a polícia levou ela com eles, né? E imediatamente levaram presos também a Bárbara e o Kenny. A Lauren foi levada imediatamente para o hospital, é claro, por causa do quadro que ela se encontrava, e o estômago dela estava tão fragilizado que para alimentar ela eles tiveram que utilizar de um mesmo mecanismo que eles usaram para alimentar as vítimas do Holocausto. Ela também teve que receber uma bolsa de colostomia e ela teve que passar por várias cirurgias reconstrutivas por causa do corpo dela, que tinha ficado ali bastante deformado por conta de todos os abusos físicos e sexuais que ela tinha sofrido. Durante sua internação, também foi constatado que a Lauren não conhecia coisas básicas para a idade dela, como, por exemplo, ela não conhecia as letras do alfabeto, não sabia usar o banheiro sozinha e nem mesmo segurar um lápis. Então, realmente, a situação dela era bastante crítica, porque ela já tinha 8 anos, mas ela se comportava como se ela ainda tivesse 3 anos, que foi aquela idade que ela foi colocada dentro do armário pela primeira vez. A Bárbara e o Kenny foram presos e eles ainda tentaram alegar insanidade mental,
Porém, foi mais do que comprovado que esse não era o motivo, afinal de contas, eles torturaram a menina durante 6 anos de todas as formas e durante todo esse tempo eles sempre mantiveram um segredo, o que mostra que eles realmente sabiam dos atos que eles estavam fazendo, sabiam que era errado e mesmo assim escolheram fazer isso. Então, essa proposta de insanidade não foi aceita e eles foram condenados à prisão perpétua com a possibilidade aí de pedir a liberdade condicional a partir de 2031. Um ano depois do seu resgate, a Lauren já tinha ali passado por muitos processos, né, cirurgias, coisas para ela se readaptar realmente à vida aqui fora. E então ela foi entregue para aquele casal que tinha tentado adotar ela lá no começo, o Bill e a Sabrina. Então ela começou a morar com eles, porém 2 anos depois o Bill morreu e então ela passou a ser criada somente pela Sabrina. A Lauren seguia fazendo tratamento psicológico e uma parte desse tratamento seria ali estimular a sociabilidade dela com outras pessoas. Então, em um determinado dia, ela foi passar uns dias na casa de uma sobrinha da Sabrina para poder estimular essa questão da sociabilidade, porque essa sobrinha tinha filhos, que também era criança, tinha marido, então ela foi passar uns dias ali. Porém, outra coisa completamente absurda aconteceu, porque o marido dessa sobrinha abusou sexualmente da Lauren, o que trouxe de volta aí todos os traumas dela, e esse homem também acabou sendo preso. Ela foi crescendo e vivendo a vida ali do jeito que dava, ela começou a frequentar a escola, né? E na escola ela relata que ela sofria inclusive bullying por pessoas que conheciam a história dela e ela se sentia muito mal e chegou a tentar cometer suicídio várias vezes. Então, depois disso tudo, ela foi transferida para uma outra escola onde estudavam ali pessoas que também tinham sofrido abuso de alguma forma, algum tipo de violência. E lá ela diz que ela enfim conseguiu se sentir um pouco melhor e um pouco mais acolhida. 17 anos depois, a Lauren já estava com 25 anos de idade, levando uma vida aí, né, comum na medida do possível, e ela voltou a aparecer nos jornais, mas dessa vez, infelizmente, por um crime cometido por ela. No Texas, que é onde ela vive, é proibido por lei um adulto ter qualquer tipo de relação sexual com um menor de 17 anos, mesmo que com o consentimento. E aí, quando foi no ano de 2018, o Facebook detectou ali, né, conversas da Lauren com um adolescente de 14 anos através de softwares ali do Facebook para detectar esse tipo de conduta, e ele detectou conversas dela com essa adolescente que tinham conteúdo sexual. Então eles fizeram uma denúncia para as autoridades e as autoridades foram atrás para descobrir quem seria essa garota. Em 17 de dezembro de 2018, a polícia já tinha conseguido, né, ir atrás dessa menina, chamaram ela para conversar e ela realmente confirmou que ela e a Lauren tinham tido ali um relacionamento, digamos assim, e tinham tido relações sexuais mais de uma vez. Então, nesse mesmo dia, a polícia foi atrás da Lauren para conversar com ela também. No início, ela negou, disse que ela e a menina eram apenas amigas, mas aí o policial disse que a menina já tinha confirmado e que ele também tinha todas as conversas delas do Facebook. E então a Lauren acabou confessando, mas ela disse que tinha acontecido só uma vez e que não iria se repetir. O policial pressionou um pouco mais, disse que sabia que tinha acontecido mais de uma vez, né? Então, nesse momento, ela ficou brava, começou a gritar, ficou bastante histérica na delegacia e disse para o policial que se ele queria prender ela, era para ele prender logo, e se calou, não se defendeu, não disse mais nada. Essa adolescente de 14 anos, como eu disse, ao que parece, ela e a Lauren tinham ali um relacionamento, digamos assim, então era consentido, mas a lei lá não permite, nem mesmo com consentimento. Então a Lauren foi presa e aí eles foram atrás de entrevistar ali as pessoas, né, os psicólogos que ela passava, para ver qual que era a opinião deles a respeito do caso. A agente de serviços de proteção à criança que cuidou da Lauren na época que o caso dela aconteceu, disse que ficou chocada com a notícia da prisão dela e que nunca detectou nenhum comportamento na Lauren que levasse a acreditar que ela teria atração por crianças. Ela disse também que com tudo que a Lauren sofreu, além de todos aqueles danos físicos, ela também teve danos ali no cérebro e apesar dela ter 25 anos, ela tinha um retardo mental, alguma coisa nesse sentido, que na
verdade a idade psicológica dela, ela teria 15 anos de idade, então ela se comportava como um adolescente, agia como um adolescente, pensava como um adolescente, e isso que teria levado ela a se envolver aí com essa adolescente de 14 anos. Então, depois de muita investigação, de muito conversar, fizeram vários laudos ali psicológicos da Lauren e constataram então em setembro de 2020 que ela era incompetente para ser julgada. Com isso, então, ela foi transferida para um centro de saúde mental, onde ela vai receber um tratamento psiquiátrico. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. E também convido você a assistir um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela para você. Por enquanto é só, eu te encontro na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!